Bom dia, pessoal! Estamos aí, quinta-feira, 8 horas da manhã. Vamos acordando. Quem já está acordado aí, acompanhando as outras lives da reflexão. Bom dia, aprendizes! É a Lavínia que está chegando. Bem-vindo, bem-vinda, né? Hoje nós vamos ter companhia especial da Lavínia aqui fazendo a reflexão com a gente. Deixa eu já colocar ela aqui conosco. Espera aí um pouquinho. Deixa eu já chamar ela aqui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Ju. Bem-vindos. Olá, bom dia. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Bom dia, tudo certinho? Tudo ótimo. Eu sou sempre lá de ouvinte assistindo você. Aí eu falei, não, hoje ela tem que participar aqui com a gente da nossa reflexão, né? Porque vocês estão logo na minha sequência e eu sempre estou acompanhando, né, o trabalho de vocês. Então, bem-vinda. Estou muito feliz que você está aqui com a gente para fazer essa reflexão. É uma alegria, agradeço pelo convite, é uma alegria estar aqui podendo participar, podendo aqui trazer algumas reflexões, uma oportunidade maravilhosa, agradeço demais. Beleza. Posso te pedir uma coisa? Você consegue só levantar um pouquinho o seu rostinho na câmera? Porque você tá bem baixo, assim, ó. Para o pessoal te ver melhor aí. Tem um cabelo tão Agora lindo. sim, Mas só parece tava metadinha, posicionando, não dá, né? é porque eu tava carregando aqui o celular, né? As lives aqui acabam consumindo um pouquinho de bateria e tá no carregador, eu tô conseguindo apoiar ele no próprio cabo, mas O deu meu certo. tá no cabo também, porque é assim, né? Consome muita energia, né? E dependendo do tempo que você fica, não tem jeito, tem que estar na tomada Não dá mesmo. jeito, é. Gente, bom Tem que dia, ter ali. Ju. Bom dia, Isa, que tá chegando aí. Deixa eu só dar um oi pra galera chegando. Bom dia, pessoal. A gente vai fazer a nossa reflexão. Lavínia, nós estamos no 23º dia, que era desafio dos 21, já virou dos 91, não sei se você tá sabendo, né? É, Eu soube. o livro que a gente está estudando, que é o Religião dos Espíritos, do Chico com Emmanuel, ele tem 91 itens. E aí, quando eu comecei a nossa live dos 21 dias, eu comentei que tinham 91 itens, né? Aí o pessoal ficou, não, então tem que ser o desafio dos 91. Eu falei, gente, se eu conseguir chegar nos 21, a gente segue. E aí a gente combinou de seguir aqui, até para terminar esse estudo, porque é uma judiação, né? Parar esse livro do Emmanuel com tantas reflexões lindas, né? A gente parar aí no comecinho do livro, né, nos 21. Então, a ideia é que a gente fazer até o final. Vamos firme e forte aqui. Aí eu falei, vou começar a convidar pessoas para participar com a gente, até para dar uma dinamizada, né? Porque 21 dias ouvindo amor, beleza. Agora 91, gente, só amor aqui não vai dar. Tem que ter muita paciência com o amor. Mas vamos lá? Vamos começar? Vamos sim. Então vamos lá. Hoje o tema, gente, é sofrimento e eutanásia. E por coincidência, Lavínia, esses dias eu fiz uma palestra falando sobre eutanásia lá no YouTube, no canal Luz da Alma, né? E então tem tudo a ver com essa reflexão de hoje. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar lendo e aí vou colocando você para trazer, né, os seus pontos aqui, a sua reflexão, e aí eu vou complementando, tá bom? Aqui, perfeito. Socorro, Renata, bem-vindas. Bom dia. Estamos aqui com Lavínia do Aprendizes. Então vamos lá. Esse texto, né, da reunião pública do dia 3/4 de 59 e faz uma reflexão em cima da questão 944, tá? Então, quando te encontres diante de alguém que a morte parece nimbar de sombra, recorda que a vida prossegue além da grande renovação. Não te creias autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece a pretexto de consolação e de amor, porque muita vez, por trás dos olhos baços e das mãos desfalecentes que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que o erro seja assustado ou para que a senda se reajuste amanhã. Profundo, né, Lavínia? Exatamente, quando a gente pensa que a vida é uma oportunidade ali que a gente tem para progredir, para avançar. E até mesmo as adversidades, a doença, qualquer desafio que aí não seja colocado, tem a sua finalidade, tem a sua função. Seja acordar a gente para perceber que a gente está agindo da forma errada, que a gente tem que despertar para outro tipo de noção, que a gente tem que ter outro tipo de preocupação, que muitas vezes a pessoa fica muito ligada às coisas materiais, fica extremamente ali ligada às coisas materiais,
e quando percebe que não é eterno, aquelas coisas são apenas transitórias, ela muda ali a forma de enxergar a vida, muda ali a forma como ela concebe a vida. Então, qualquer desafio que acontece, seja a perda do dinheiro, seja o aparecimento ali de alguma doença, que como tá para relacionar aqui com a mensagem, que desperta a pessoa para, nossa, existe algo além da parte do dinheiro, da parte material. Então, meu Deus, o que eu estava fazendo até agora? Então, eu acho que até mesmo durante o sofrimento ali, até mesmo durante o sofrimento que a doença proporciona, a pessoa tem até seu último dia de possibilidade de reflexão, possibilidade de pensar diferente, de acordar. Exato. Bom dia, Marcos, bem-vindo. Bom dia, Vitor, tá aí com a gente também assistindo. Acordou Morales, cedo. Denilson, ó, acordou cedo, né? Veio falar, ele falou ontem que ele não ia dar conta de acordar 8 horas. Se ele larga a mão de preguiça, rapaz. Olha ele aí, Bora acordar. né? E acho interessante esse ponto que você trouxe, porque lá no Evangelho, quando a gente olha já no capítulo 5, quando fala dos bem-aventurados aflitos, né, ele traz exatamente essa questão, que Deus, sendo justo, né, poderoso e bom, né, generoso e bom, ele não poderia trazer uma aflição maior do que a gente pode, né, carregar, e que com certeza essas aflições que a gente passa nessa encarnação, realmente são pontos que a gente precisa trabalhar, né? Então são condições que são nos fornecidas, né, por Deus aí, pensando nesse aperfeiçoamento, nesse melhoramento que nós precisamos fazer como espíritos, nessa evolução, né, que é necessária, e que muitas vezes se a gente estivesse numa condição saudável, a gente não se esforçaria, né, para nos surpreender, para nos transformar, né, e é essa oportunidade de transformação, né. Exatamente. Até mesmo aquilo que a gente vê como coisa ruim que nos acontece, que a gente fala, nossa, por que isso aconteceu? Até mesmo aquilo que a gente fala, nossa, mas como que isso poderia ter acontecido? Tem o seu papel. E acho que se a gente encarar como um papel ali que a gente tem que enfrentar, tem que passar, e algo que não é além do que a gente pode suportar, que se a gente está passando é justamente porque a gente tem condições, eu acho que a gente até consegue encarar ele de forma mais leve, encarar É de forma verdade. mais fácil, digamos assim. É verdade. Bom dia, Luísio, bem-vindo. Mandou aqui bom dia, paz e bem a todos. Muito bem, estamos aqui todos em família, né, pelo jeito. Então vamos lá. Ante o catre da enfermidade mais insidiosa e mais dura, brilha o socorro da infinita bondade, facilitando a quem deve a conquista da quitação. Aqui também a gente já pode pensar nessa questão dos nossos, né, do nosso histórico aí de outras encarnações que muitas vezes, né, veem essa doença como uma prova, ou muitas vezes como uma expiação para que a gente trabalhe essas questões na novinha. Uhum. Muitas vezes chega a doença ali também como uma forma de a gente reparar o que a gente já fez, né, de errado, seja na própria encarnação em questão, seja nas anteriores. Então, a doença serve ali com inúmeras finalidades que a gente nem imagina. Às vezes a gente vê ali a parte do sofrimento que é marcante, a gente vê a pessoa, a gente não quer ver a pessoa em sofrimento, mas muitas vezes esse sofrimento, além de necessário, ele está cumprindo ali finalidades que a gente nem imagina, que são ali necessárias para o próprio aperfeiçoamento do espírito. Exato, é isso mesmo. E aí ele coloca assim, ó, por isso mesmo, nas próprias moléstias reconhecidamente obscuras para a dignose terrestre, fulgem lições cujo termo é preciso esperar, a fim de que o homem não lhe perca a essência divina. E tal acontece porque o corpo carnal, mesmo mais mutilado e disforme, em todas as circunstâncias, é o sublime instrumento em que a alma é chamada a acender a flama da evolução. Olha que profundo, né? Uhum. Então ele fala muito dessa questão do corpo, né, sendo utilizado como instrumento para essa evolução, né, o corpo material. Exato. É interessante a gente pensar que tudo que nos pertence aqui é transitório, né? Nada é de fato nosso, nem mesmo o corpo. O corpo que está emprestado para a gente passar ali por uma prova, para a gente passar ali por desafios, para a gente poder ali nos aperfeiçoar, nos aprimorar, ou seja, nem o corpo nos pertence. Então, o corpo que nós estamos utilizando agora tem um propósito ali de promover provas, de promover ali lições para que a gente aprenda, né? Como se fosse uma provinha ali que a gente está carregando com a gente, que a gente está tentando encontrar, melhorar alguns pontos, trabalhar outros. Então, esse corpo que a gente tem é o necessário para que a gente enfrente o que tiver que enfrentar. É interessante isso, porque o Espiritismo nos dá essa tranquilidade, né, de saber que nós estamos aqui num período curto, né, que Emmanuel mesmo fala que é um minuto, um segundo, né, dentro dessa nossa jornada como espírito, né, então quando a gente tem
esse conhecimento, né, a respeito disso, nos dá essa tranquilidade de passar por essas provas e aflições, né, por essas provas e expiações aqui no nosso planeta Terra, com mais serenidade, sabendo que amanhã vai ser diferente, né, que nós ainda temos condições de evoluir e fazer diferente em outras encarnações também, né? Exato. E também, quando a gente para pensar que, claro, mais pra frente isso, já vamos colocar umas 20 encarnações aí pra frente, tô brincando. Sim. Mas umas encarnações aí pra frente, quando a gente pensa que a cada encarnação a gente vai fazendo um pequeno progresso, a cada encarnação a gente vai melhorando aquele ou esse ponto, esse ou aquele ponto. Imagina a felicidade que a gente não vai se deparar depois de ali ter concluído, depois de ter se melhorado. Essa felicidade vai ser imensamente maior do que o sofrimento que a gente encontra hoje. É algo que, de certa forma, né, valeria a pena, vale a pena enfrentar, porque a felicidade que a gente vai encontrar, a felicidade que a gente vai estar ali adiante, vai ser algo que a gente nem consegue imaginar, é algo inimaginável. E é importante isso que você trouxe, né? Porque normalmente quando a gente passa por uma determinada aflição ou determinada doença, que a gente imagina, nossa, que condição que eu tô, né? Realmente cair no fundo do poço, né? E a gente acha que não vai ter força, né, de superar. E depois que passa, né, toda essa situação, que você olha para trás e fala, nossa, olha que importante foi esse momento para mim, o quão mais fortalecido eu saí, né, dessa situação. É interessante a gente pensar, né, a respeito disso, porque no momento a gente não consegue enxergar muito, né, possibilidades ao nosso redor, né? A gente imagina que não vai conseguir, não vai dar conta, né? E quando tudo isso passa, a gente sai tão fortalecida, como se fosse uma fênix mesmo, né? Surgindo aí das cinzas, né? Renasce. Então saindo desse buraco, né? Exatamente. Quando a gente encara, quando a gente procurando encarar ali, né, os problemas à luz da doutrina, pensando que vai ter um fim, que é uma coisa que está ali justamente para promover uma mudança dentro da gente, para operar uma mudança, que tem um fim, que a gente vai sair daquilo ali melhor do que a gente começou, a gente vai, né, passar por uma transformação, a gente vai estar com certeza melhor depois da situação do que antes, seja no campo das virtudes, no campo moral. Então, a gente acho que passa pelo sofrimento de forma mais tranquila, a gente não se apega tanto, mas é difícil a gente ter essa consciência enquanto passa pelo sofrimento. Então, é necessário aí que a gente tente despertar pelo menos essa consciência, né? Não se apegar tanto ao sofrimento em si, mas aos benefícios que ele pode trazer depois. Isso é algo extremamente difícil. É verdade. Então vem um comentário aqui do Aloysio, que foi ótimo, super auspicioso para a gente falar agora, que ele está trazendo aqui, ó, precisamos cuidar do instrumento físico, né, por meio de uma alimentação saudável, equilibrada, a fim de que ele sirva ao propósito da nossa jornada, né, sob pena de partirmos antes do tempo. Eu acho super importante esse ponto que ele trouxe para a gente ter esse conhecimento, né, de que nós temos essa roupagem, mas que nós precisamos conservar essa roupagem, né, que está ali na lei de conservação também, falando a respeito disso, né, a gente cuidar do próprio corpo, né, não desfazer desse corpo, dessa veste, né, Lavínia? Sim, porque apesar de ser um empréstimo em que a gente está, né, um empréstimo de Deus, não é porque é um empréstimo que não nos pertence que a gente vai devolver como, né, da pior forma possível, vai devolver tudo rasgado, não, é um empréstimo justamente, a gente tem que procurar cuidar, a gente tem que procurar conservar o máximo possível. E como se trata do corpo? Tendo uma alimentação saudável, tendo hábitos moderados, procurando sempre o equilíbrio, para justamente também chegar até onde a gente deve na nossa prova, não abreviar ali o tempo da encarnação, né? Eu falei errado, o tempo da encarnação, para que a gente possa, então, conseguir atingir os propósitos que a gente veio aqui, para conseguir atingir esses objetivos com que a gente veio aqui. E aí Nem um até o minuto a mau menos. uso, né, desse corpo também, a gente tem que reforçar aqui que o mau uso do corpo, né, quando a gente começa realmente a entrar em determinados vícios, né, até o excesso de alimentação, né, ou exagero, né, em determinados alimentos, ou utilização de cigarro, né, de bebidas alcoólicas, isso vai também comprometendo o corpo, né, e no caso do espiritismo é importante a gente reforçar que essa sensação, né, esse desgaste do corpo material forçado por nossas ações também pode ser considerado aí um suicídio involuntário, né? Então é importante a gente reforçar isso também, da importância desse cuidado com o corpo, né? O Jorge está perguntando, bom dia, Jorge, qual que é o tema? Nós estamos fazendo uma reflexão no livro 23, no capítulo 23 do livro Religião dos Espíritos, e o tema aqui é sofrimento e eutanásia, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? Pode falar lá. Pode falar. Só um comentário também que eu achei importante, né? Além da parte da alimentação, que é super importante, da parte do sono, a gente tem que ter uma quantidade mínima de horas de sono para passar o dia bem. Eu acho que é necessário a gente se atentar para a questão do estresse, para a questão do nervosismo, como que tá. Porque às vezes a gente passa despercebido, né? Fala,
tudo bem, eu durmo bem, faço ginástica, mas e como tá a questão da sua tranquilidade, da sua calma, no que diz respeito ao trato diário ali das coisas? Só passando rapidamente, tem um conto ali do Humberto de Campos, em que a pessoa, o encarnado ali, vai passar ali ele abrevia 20 anos da própria vida, é o caso do Belarmino Picas, é mais ou menos isso, nos 20 anos da vida ele era espírita, ele tinha um conhecimento de que era necessário cultivar a calma, preservar a tranquilidade, só que ele, tanto estresse, tanto nervosismo, que ele faz anotação, ele começou a anotar quantas vezes ele estava passando nervoso por dia. E nesse processo ali, ele consegue abreviar 20 anos da própria vida em decorrência ali do nervosismo, do estresse, com coisas bobas, coisas muito pequenas. Então, acho importante a gente também pensar, será que a gente está passando pelas situações ali diárias de uma forma positiva ou a gente está ali se deixando levar, ficando muito estressado, muito nervoso? Porque isso também nos faz mal. É necessário Sim. combater também esse estresse, esse nervosismo. Com certeza. O Jorge trouxe um ponto aqui, o Jorge Masayuki, né? Porque tem o Jorge Filho e o Jorge Masayuki com a gente hoje. Ele colocou assim, ó, a religião, qualquer que seja, vai servir de boia salvadora para não afundarmos de vez, né? E aí eu até complemento, Jorge, não só a religião, que a religião são os ritos, né? Né? Aí depende muito de cada religião, mas eu acho que é a fé, né? Ter uma fé, né? Ter uma fé em Deus, acreditar em algo maior, né? Nos dá essa fé salvadora, né? Essa vontade de continuar. Então é realmente isso, muito bom. Bom, vamos lá. E aí ele traz o seguinte: corpos são santuários, né? Corpos como oficinas, corpos como bênçãos, corpos como esconderijos, corpos como flagelos, corpos são ambulâncias, corpos são cárceres e corpos são expiações. Bem profundo, né, Lavínia? Sem colocar, a gente enxergar como o Emmanuel aqui nos coloca, né, o corpo como um santuário, como oficina, como uma bênção, ou seja, olha só aí a A multiplicidade das finalidade, né? funções, a multiplicidade das funções que o corpo tem. A gente fica, o corpo, um instrumento aí que tá aí pra gente, né, passar a encarnação, mas não, o corpo cumpre ali milhares de funções que a gente nem ainda imagina. E E eu a cada acho momento, Acho interessante ele pode falar falar. como santuário, né, que a gente tem que preservar e guardar, que é um pouco do que o Aloysio trouxe aqui, a gente comentou, né, como oficina, ou seja, é uma experimentação, né, é um momento de experimentar, como bênção, né, de agradecer esse corpo físico que nós temos, independente da condição que nós venhamos nesse corpo físico, mas sempre agradecer essa oportunidade, a forma que nós chegamos aqui no planeta Terra. Então, muitas vezes as pessoas pensam, mas a pessoa veio com deficiência, não consegue se locomover, né? Qual é o sentido desse corpo? Tem todo um sentido por trás, né? A gente tem que entender que para cada condição física do corpo material, independente da forma como ela venha, existe uma finalidade, né? Uma programação para aquele espírito que está chegando, né? Como esconderijos, quantas pessoas não se escondem atrás das próprias vestes, né? Ou transformam também as próprias vestes para se tornar uma pessoa que realmente não é, né, Lavínia? É legal a gente falar sobre isso, principalmente aquelas pessoas que modificam muito o corpo, né? Então a gente ter cuidado com isso, de usar o corpo como esconderijo, como flagelos, que tem a ver com esse comentário que a gente fez aqui das doenças, né? Como ambulâncias, ou seja, é uma forma também de socorrer, né? De socorro As para esse pessoas. espírito, como cárceres, né, que é esse sofrimento e expiação, né, aí não tem muito mais o que falar, mas é maravilhosa essa reflexão de Emmanuel, né? Ele é muito profundo, né, nesses comentários a respeito dessa questão, né. O Emmanuel, ele sempre pega ali no ponto-chave, né? A gente às vezes não tinha pensado dessa forma, fala, o corpo. A gente tem uma visão do corpo, mas é que ele traz de forma, não digo detalhada, mas ele traz de uma forma que eu nunca tinha pensado, que tipo, o corpo poderia ocupar tantas formas e tantas funções ao mesmo tempo, como um santuário, como você diz que a gente preserva, como oficina que nos permite o trabalho, como bênção, a gente passa até a olhar o corpo de forma diferente, né? A gente começa até A valorizar, né, a esse corpo que a valorizar gente mais. recebe, né. É muito bom. E aí ele traz assim, ó, em todos eles, contudo, palpita a concessão do Senhor, induzindo-lhes ao pagamento de velhas dívidas que a eterna justiça ainda não apagou. Né? E tem tudo a ver com aquilo que eu comentei, né, do resgatando certos compromissos que nós tivemos, né, em encarnações anteriores, ou até mesmo nessa. Né? Muitas vezes a gente fala, mas espera aí, né, por que está surgindo essa doença agora, né, por que eu tenho que passar por isso? E quando a gente vai estudar, né, a gente descobre
até pelos exemplos que Emmanuel traz, que André Luiz traz muito para a gente, né, nas obras, né, do Chico, a gente percebe muito a explicação do que está por trás de determinada doença. Porque quando você vê aquela pessoa naquela condição, você fala, nossa, como Deus pode, né, prover aquilo, né? E a gente não imagina o que está por trás dessa história. Então, quando você começa a estudar e entender todo o significado e a oportunidade que aquele espírito tem de se renovar, você fala, nossa, quão maravilhoso essa oportunidade, não é verdade? Exato. Depende muito da forma como a gente encara. Se a gente tiver uma visão ali muito reducionista, ficar limitado à condição em que a pessoa se encontra, logicamente a gente vai pensar, nossa, mas Deus não é infinitamente bom, misericordioso? Por que fez isso com aquela pessoa? Por que aquela pessoa então não fica 100%, não sara de uma vez? Agora, quando a gente procura se atentar à condição, né, como um todo, que muitas vezes ainda não nos é dado conhecer, mas se a gente parar para pensar, por exemplo, nas obras de estudo do próprio André Luiz ali, que a gente vê a condição dele, né, próximo ali do período de desencarnação, a gente consegue analisar de forma muito mais ampla. A gente vê que a doença, como você mesmo disse, muito bem, que é uma forma ali da pessoa poder ali reparar os erros, é uma oportunidade. Como tudo ali que nos é colocado, é mais uma oportunidade para a pessoa poder ali se melhorar, se aprimorar no finalzinho ali da encarnação. Então, é uma oportunidade santa como todas as outras, é uma oportunidade que nos cabe aproveitar, cabe a qualquer pessoa aproveitar e mostra um pouco da bondade e da misericórdia de Deus. Não pelo contrário, né? Não nega, pelo contrário, afirma, reafirma. E tem um ponto importante, né, da questão da eutanásia, que eu queria até trazer em relação a essa questão, né, que é trazida lá na questão 944, que eu fui ler a questão também, né, eu gosto sempre de olhar a questão para ver se faltou alguma coisa aqui na reflexão para a gente complementar. E lá ele fala, né, dessa questão mas é sempre considerado, né, quando a gente vai tirar a própria vida, é sempre considerado como suicídio, né, como uma pessoa que está se suicidando, e aí os espíritos explicam, se for consciente, sim. Porque tem pessoas em estado de loucura que fazem isso, né? E aí, com certeza, não dá para a gente equiparar, né, como sendo suicídio, né? Principalmente nas situações que a pessoa tem alguma doença, né, psicológica e aí acaba fazendo aquilo sem ter essa consciência, né, desse seu estado. Então, a eutanásia tem muito a ver com isso, né? Com essa questão de estar consciente do ato que você está praticando, e é importante a gente falar, né, que a eutanásia aqui, na medicina, ela está muito ligada àquele momento do desligamento, quando você põe um medicamento no seu próprio corpo para, né, forçando ali a própria morte. E isso pode ser ativo, né, você tomando essa decisão, né, você que está passando por essa doença e acha que não vai dar conta, e sabe que tem possibilidade de tratamento, e ainda assim, né, toma essa decisão. E também a família fazendo isso pela pessoa. Então a pessoa pede e a família faz, né? E todos conscientes dessa decisão. É importante a gente colocar isso bem claro aqui também para a gente, né, distinguir, porque existem, não sei se você sabe, Lavínia, mas tem outros conceitos aí, não só da eutanásia, mas da ortotanásia, da distanásia. Já ouvi. Eu Sim. fiz até, inclusive, na palestra eu comento sobre elas. Não vamos entrar, se aprofundar aqui, porque não vai dar tempo, mas quem tiver interesse em saber, em conhecer, entra lá no meu canal, no Luz da Alma. A gente fez uma palestra específica só falando desses conceitos e da diferença entre elas, mas foco aqui é a eutanásia, vamos focar na eutanásia, né? Então vamos continuar aqui. Não desrespeiteis, assim, quem se mobiliza na cruz horizontal da doença prolongada e difícil, administrando-lhe o veneno da morte suave, porquanto, provavelmente, conhecerás também mais tarde o proveitoso decúbito indispensável à grande meditação. E aí, Lavínia? Profundo também, né? Profundo demais. É o que o Emmanuel está querendo nos dizer aqui, né? Que nós nos mantenhamos fortes perante a situação. Não abreviemos. Porque acredito que até o último segundo ali, que ainda não ocorre o desligamento, que nós ainda estamos ligando aquele corpo naquelas condições, até o último segundo a gente está tendo uma oportunidade de renovação, está tendo uma oportunidade de aprimoramento. Então, se a gente abrevia isso, se a gente, né, antecipa isso, a gente tá se privando dessa possibilidade de ampliar ali esse aprimoramento, esse conhecimento. Então, a gente evitar ser forte diante da situação, entender que aquilo ali vai passar, vai ter um fim, que vai ser proveitosa a situação, depois que a gente vai entender um pouquinho melhor, vai ter uma concepção mais ampla, vai entender um pouquinho melhor, vai se aperfeiçoar.
Exato. E aí até tem lá uma passagem no Evangelho, que é São Luís que traz isso, né? Que lá, se eu não me engano, é no item 27 ou 28, que ele fala exatamente desse ponto, né? Quem disse que você, né, abreviando a vida do outro, tem condições de saber as condições de Deus, né? Então, trazer essa situação atual para essa pessoa, e que naqueles últimos minutinhos, né, de abreviar a vida, ela não pode se redimir, né, se transformar, né, passar por essa meditação que Emmanuel nos traz aqui, né? É importantíssima essa reflexão. Exato. E usando bondade para os que atravessam semelhantes experiências, para que não te falte a bondade alheia no dia de tua experiência maior. Lembrando-te que, valorizando a existência na terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro às trevas do sepulcro, para que um amigo dileto conseguisse dispor de mais tempo para completar o tempo necessário à própria sublimação. Muito bonita essa parte aqui também. Tá E resgatando aquela. Oi? pode falar. Pode. Resgatando a necessidade da gente de continuar, né? E eu acredito que se alguém estiver numa condição difícil, acho que é importante também orientar a pessoa, dar dessas mensagens de bom ânimo, de que tudo tem um fim, que vai passar. Eu acho que orientar a pessoa também que estiver passando, se é um terceiro que está observando ali a pessoa na condição, incentivar, dar uma mensagem de bom ânimo, de alegria para a pessoa, né? Sempre lembrando que tem um fim, que está servindo a ela mesma aquela condição, né? No que diz respeito é positivo, falando com calma, tranquilidade, com carinho ali, respeito pela pessoa. Acredito que também ajude a pessoa a enfrentar a situação de uma maneira menos sofrível. E pensa em situações de pessoas que estão no hospital, né? Muitas vezes ali com ausência dos enfermeiros ou dos médicos, que muitas vezes não conseguem dar toda essa atenção, né? Como é que a gente, de alguma forma, se sensibiliza com os familiares também que estão ali, né, nessa situação? Porque a gente pensa muito no doente, né, na condição do doente, e aqueles familiares, né? Então ter esse apoio, né? De ter uma fé, de alguma forma poder fazer diferente para aquele familiar, sabendo, né, que ele está ali muitas vezes nos últimos momentos de vida daquele familiar, né, como é que a gente ampara essa pessoa. E acho interessante a gente reforçar também a questão do auxiliar esse doente. Não é porque a gente não vai aí antecipar essa própria vida e porque ele está doente que a gente não vai minimizar essa dor, né? Ou reduzir o sofrimento. Então, se a gente tiver a oportunidade de reduzir o sofrimento dessa pessoa, se nós tivermos essa condição, nós temos que fazer, né, por ele. Então, assim, nós temos hoje capacidade, né, através da ciência, das medicações, dos medicamentos, se a gente puder reduzir esse sofrimento, reduzir essa dor, nós temos que fazer, né? Tá lá no item também 27 do Evangelho. Então, por mais que a gente não abrande, né, esse sofrimento, não queira diminuir, né, não queira cessar esse sofrimento, né, da doença, antecipando através da eutanásia, que se a gente possa minimizar a dor, que a gente faça. Né, Lavínia, se a gente tem condições, se a espiritualidade, né, se Deus nos dá instrumentos para diminuir essa dor, que a gente faça. Sim, é importante a gente lembrar, extremamente importante o que você falou, é extremamente importante lembrar disso, que se a pessoa tá naquela condição, não é porque ela tá naquela condição que ela precisa passar por aquilo que a gente vai fazer com que ela passe da pior maneira possível. E Não, a piorar, gente vai né, o fazer com que sofrimento. piorar a situação, ainda fazer de tudo ainda para piorar, para ser mais difícil. Não, não é assim. A gente vai tentar, já que a medicina, já que a tecnologia nos tem oferecido tantos instrumentos ali para facilitar o cotidiano, facilitando também o tratamento das doenças, por que não utilizar dessas ferramentas divinas também, né, que o homem ali cria, desenvolve para melhorar a própria vida, por que não utilizar dessas ferramentas nesse momento tão difícil? A pessoa ainda vai ter as suas reflexões, vai ter aquele momento ali de rever, pensar, refletir, mas pode ser de uma forma mais tranquila, com o apoio ali dos instrumentos da tecnologia, da medicina, então tem que pensar nisso também. Não é porque a pessoa está naquela condição que a gente vai fazer passar da pior forma. Não, vai passar Exato. de forma mais tranquila, com todos os dispositivos que puderem ser introduzidos, colocados naquela situação. Exatamente. Lavínia, terminamos nossa reflexão. Eu queria primeiro agradecer você aí pela disponibilidade. Eu sei que eu fiz o convite ontem, né? De ontem para hoje, mas eu gosto de fazer assim mesmo, para ver se a pessoa tá a fim de fazer. E ainda bem que você topou. Fiquei muito feliz de você estar aqui. Acho que tiveram vários comentários aqui. O pessoal gostou bastante dos pontos que você trouxe. Então, o pessoal mandou aqui, amei vocês duas juntas. A Ju colocou aqui também, ó, muitas vezes esquecemos que é esse o propósito do corpo, valorizamos mais ele do que o nosso próprio espírito.
Então tem bastante reflexão aqui do pessoal, né? Monique? Ah, agora eu tô te ouvindo. Não, Você conseguiu me agora ouvir? eu tô conseguindo. No finalzinho deu uma travadinha. Deu, né? Então, eu Deu mais uma travadinha. tô perguntando se vai ficar salva a live, vai ficar salva, viu, Deia? Depois você pega lá no IGTV. Monique? Ah, a Monique tá nos comentários aqui. Tá oscilando. Ah, a internet é assim mesmo, é uma coisa. Agora sim, mas tá sem som. Fa- Será que eu tenho que aumentar o meu volume? Peraí. Gra-